Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 8 de dezembro, agora na Espanha, 19 horas e 58 minutos, no Brasil, 15 e 58 da tarde. Gente, a BTC nesse momento está protagonizando um short squeeze, liquidando os shortados altamente alavancados que achavam que a BTC iria perder a lower aqui da banda de VWAP mensal. Hoje de manhã a gente estava ostentando um candle vendedor cujo corpo real estava exatamente travado aqui na base da banda de VWAP mensal. Eu reportei que a tendência era que a gente voltasse a estressar a própria VWAP mensal do mês 12 na altura de 16.950 e avançar em direção à upper. E num segundo momento buscar a própria VWAP mensal do mês 11, que segue ali em 18.100, 18.200. Ou seja, o script está se concretizando, o que eu havia reportado. Nesse momento, os super alavancados estão sendo liquidados em série, por isso que fica essas agulhadas aqui para cima bonitas de ver. Na banda de VWAP mensal, agora essa banda vai começar a ficar mais esgarçada, mais ampla. O nosso objetivo mais imediato passa a ser 18.200, 18.300, que é justamente onde estava a banda de VWAP do mês 11. Depois de dar um beijinho aqui, prestar continência para a lower da banda de VWAP do mês 12, numa movimentação absolutamente normal. Eu até reportei hoje de manhã que a banda de VWAP do mês 12 de dezembro nem havia ficado esgarçada. Ela seguia com as linhas flat. Então isso aqui era um pega-ratão, vamos colocar assim, para vendidos aumentarem as suas posições e acabarem nessa situação ridícula de liquidação que está acontecendo agora. A BTC não deve descansar até alcançar pelo menos uns 17.900. Quando se aproximar de 18.000, 18.100, muitos alavancados no sentido long vão começar a realizar as posições e aí ela vai formar um pullback para bater em 18.200, 18.300. No gráfico diário ficou bonito de ver, porque a gente basicamente voltou para cima da mediana do canal de Keltner, que estava exatamente em 19.980, agora a BTC ligeiramente acima da mediana, a 17.210. Essa figura triangular, na minha leitura, vai acabar se desdobrando em direção ao centro gravitacional da nuvem, que coincide com a VWAP mensal do mês 11 e também com a base dessa camada congestional que antecedeu o crash da FTX. A suspensão de saques foi no dia 9 de novembro, que acabou levando a BTC para essa mínima aqui bizarra. Chegamos a bater 15.588, mas enfim, a BTC já tentaram matá-la diversas vezes e não conseguiram, não vai ser agora. Então no intraday ficou bonito, todos os sinais fecharam rapidamente na sala, os assinantes com lucro no bolso. Eu ofertei os sinais aqui, ó, e rapidamente fecharam, não precisou nem desse short squeeze que tá rolando agora. Na seara fática, a Ethereum Foundation revelou a data para liberação das ETHs que estavam bloqueadas lá na Beacon Chain antes da fusão, né, da Ethereum Merge, que fundiu os consensos Proof of Work com Proof of Stake. Não havia ainda uma data para poder liberar as ETHs bloqueadas ainda no consenso Proof of Work, mas agora a atualização Xangai, que vai acontecer em março de 23, vai permitir o saque dessas ETHs, que eram objeto de preocupação pela comunidade, já que esse bloqueio foi ultimado no consenso Proof of Work, cuja bomba de dificuldade levou para um patamar infinitesimal. E muita gente estava achando que eles estavam numa sinuca de bico, mas agora o Vitalik Buterin e a Ethereum Foundation avisaram que vão ser liberadas. E a vida pós-FTX para Solana e para todo o ecossistema DeFi que foi seriamente ameaçado pelo crash da FTX. Para quem não sabe, a Solana tinha uma série de investimentos, não só os últimos updates que a rede Solana sofreu desde 2019, com dinheiro da Alameda Research, o braço de incubadora da FTX, que acabou quebrando junto com a FTX e comprometendo algo em torno de 28 milhões de sols bloqueadas em stake. Mas não era só isso. Muitos projetos DeFi, principalmente o Serum, tinham as private keys
custodiadas com a Alameda Research e com o crash da FTX e todos os seus braços, muitos projetos DeFi correram para poder sacar os recursos, principalmente da Serum. O próprio dólar Tether cancelou 1 bilhão com B de bola, 1 bilhão de USDTs rodando, né, running em blockchain Solana, ou seja, justamente para evitar que esses recursos fossem objeto de malversação, porque sabe lá onde foram parar as private keys dessas DeFis que estavam custodiadas na Alameda Research. E agora a Solana apresenta um roadmap e diz que vai sobreviver à tempestade FTX. E mais documentos dão detalhes sórdidos da infame posição de futuros que ficava em aberto indefinidamente por Caroline Ellison, a CEO da Alameda Research, que chegou a bater menos 1,3 bilhão de dólares. Eu vou repetir, a Caroline Ellison, a CEO da FTX, mantinha dentro da plataforma FTX uma posição long de futuros em aberto negativada em 1,3 bilhão de dólares. Ou seja, ela tinha uma posição negativada de menos de 1,3 bilhão negativos. Ou seja, esses recursos teriam que em algum momento ser cobertos pela FTX, essa operação tinha que ser encerrada, mas pelas entrevistas que o Sam Bankman-Fried tem dado por aí, que podem levá-lo sim à prisão, ele sabia desse drama da Caroline Ellison, que fez um martingale, foi dobrando a aposta de forma indefinidamente, e ele chegou a alertá-la sobre o fechamento da posição. Ela tinha dito para ele que tinha fechado a posição, ele parece que não quis mais saber disso, e ele afirmou numa das recentes entrevistas que deixar uma posição muito grande negativada em aberto não era algo bom, mas ele afirmou que não sabia qual era o desfecho. Como assim? O dono de uma plataforma de futuros não sabe que a sua sócia mantém uma posição em aberto no mercado de futuros da sua própria plataforma negativada em menos 1,3 bi e ele não sabe, bi com B de bola. Ou seja, é bem provável que essa turminha toda vá parar na cadeia. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Credit Suisse levanta 4,3 bilhões de dólares de capital após esse passeio selvagem e um flerte com a falência. Muito dessa grana veio do Mohammed bin Salman, o MBS, o príncipe herdeiro saudita, que resolveu salvar o Credit Suisse e vai se tornar um dos maiores sócios dessa casa bancária. E na capa do New York Times, o Joe Biden agora avisa que a Brittney Griner, aquela estrela da NBA norte-americana, jogadora de basquete, que foi condenada a 10 anos de prisão por entrar no aeroporto de Moscou com óleo de cannabis, que basicamente é vendido em qualquer farmácia da Califórnia. Ela pegou 10 anos de cadeia e agora o Joe Biden afirmou que trocou a Brittney Griner pelo senhor das armas, um traficante de armas russo que estava preso, condenado a mais de 25 anos de cadeia nos Estados Unidos, e ela foi trocada pelo senhor das armas. A troca dos dois prisioneiros, da Brittney Griner, a estrela da NBA norte-americana, pelo senhor das armas, ocorreu nos Emirados Árabes Unidos, que intermediaram a negociação. Nesse momento, a Griner se encontra numa aeronave norte-americana voando em direção ao solo americano. Enfim, um final feliz para a estrela da NBA, que podia facilmente ter que encarar os 10 anos de cadeia por entrar com óleo de cannabis em Moscou, algo que é vendido em qualquer farmácia da Califórnia. Mas enfim, gente, a BTC dando aqui um suador para os shortados, vamos colocar assim. Na minha leitura, ela só vai parar mesmo, descansar próximo de 18 mil, quando as posições longs de quem apostou na subida vão começar a se encerrar. Ali ela pode formar um pullback para eventualmente depois buscar o patamar da VWAP do mês 11, ali em 18.200, 18.300.
a gente veio prestar continência para a base da banda de VWAP mensal e agora a gente segue em direção ao próprio patamar da VWAP do mês 11. Esse é o padrão comportamental do ativo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.